investindo R$ 100 nas 5 maiores empresas do setor elétrico durante um ano. Quanto rendeu e qual foi este resultado, né? E também qual foi a melhor ação que rendeu mais e também que pagou os dividendos neste último ano. Então no vídeo de hoje você vai ver qual que rendeu mais, o tanto de dividendos que pagou e se você investisse também esses R$ 100 nas 5 ações, que são a CEMIG, a Copel, a Auren e também a Taesa e a Transmissão Paulista. Essas são as 5 ações aqui que foi comprada há um ano atrás, R$ 100 de cada, e vamos ver qual que rendeu mais e qual que valeria mais a pena ter comprado. Para você que não sabe, as ações do setor de energia que são divididos em 4 setores, que são a geração, a transmissão, a distribuição e a comercialização da energia. Nós temos algumas ações que fazem todo esse ecossistema, né? E algumas que só fazem alguma parte. Por exemplo, aqui nós usamos a Auren, é uma das ações, ela somente gera e comercializa. Então ela terceiriza toda a parte de transmissão e distribuição dessa energia. Uma outra empresa também é a CPFL Energia, mas ela já faz toda a parte ali de geração, transmissão, distribuição e comercialização. É o caso também da CEMIG, que é uma dessas 5 ações, que ela faz toda a parte de geração, transmissão, distribuição e comercialização. E daí nós temos, né, a Taesa e a Transmissão Paulista, que elas são 2 empresas do setor de energia, mas que é focado somente na distribuição dessa energia. Então, ela não gera, ela não distribui, né, para as casas e nem comercializa, né, não faz essa venda. Ela somente transmite essa energia de um setor para o outro. Então aqui eu estou no site Status Invest. Olha só, primeiro aqui vamos olhar a empresa Taesa. Ela está valendo ali R$ 35,79. Ela pagou de dividendos 9,67 e tem uma valorizaçãozinha de 12%. Então, essa empresa aqui, ela já se valorizou e também pagou 9% de dividendos. Então, essa aqui já está no positivo. Transmissão Paulista, mesma coisa, valorizou 7% e pagou dividendos. Então, também estaria no positivo, né, essas 2 empresas de transmissão. E vamos ver agora a CEMIG, que faz o serviço completo, né, desde a geração até a transmissão. Olha só, ela valorizou 40%, pagou 15% de dividendos. Então, a princípio, essa aqui é a que mais, por exemplo, né, se valorizou, que mais pagou dividendos também. Porém, essa empresa aqui tem uma coisa muito chata. Ela demora muito para pagar os seus dividendos. Por exemplo, aqui, ó, ela anunciou 23/8/2024 e pagaria dividendos, mas vai pagar esses dividendos lá em 30/8/24, ok? Esse daqui até que está ok, né? Só que olha só, dia 21/6/2024, ela vai pagar dividendos somente em 2025. E isso é a maioria. Olha só, isso aqui é uma exceção, né? Que vai pagar ali depois de 7 dias, mas do 21/6 também vai pagar só em 2025. Anunciou lá no mês 4 e vai pagar somente no final do ano. Esse é o ponto negativo da CEMIG, que demora muito para pagar dividendos, além de ser uma ação do governo, né? Ela é a Companhia Energética de Minas Gerais e também ali custodiada pelo governo. Depois disso tem a Copel. Copel valorizou 26%, dividendo yield um pouco menor, de 3%, talvez é o menor dividendo até agora. E agora a Auren, a empresa que se desvalorizou nos últimos 12 meses, está pagando 16% de dividendos, é até mais que a CEMIG, sim, só que a Auren ela até estava pagando mais dividendos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de dividendos dela, se eu não me engano ela chegou a pagar 20% de dividendos. Cadê aqui? Dividendos. Realmente no ano passado ela estava pagando 22% de dividendos, bastante, estava com payout super alto, né?
só que não conseguiu se manter, caiu um pouco de dividendos e, consequentemente, caiu o valor da ação. Agora, aqui no site Investidor 10, por exemplo aqui, todas as compras foram feitas 24 de 8 de 2023 e foi ali na média de R$100. Então o valor aplicado aqui está R$515, mas foi bonificado R$10, então o valor que foi aplicado foi R$505. E ali ficou na média, né, de R$100 ali. Por ação às vezes passava um pouquinho, mas também às vezes ficava um pouco abaixo. Deu para comprar 8 ações de CEMIG, 3 ações de Taesa, 4 ações de Transmissão Paulista, 12 ações de Copel, 7 ações de Auren, e daí foi bonificado as ações da CEMIG, então foi dado 2 ações de CEMIG. Então esse daqui foi os lançamentos. Vamos agora ver as questões dos dividendos, né? O tanto de dividendo que essas empresas pagaram. Vou deixar somente aqui recebidos. Ao todo, foi recebido R$36 de dividendos, uma média de mais ou menos ali R$1 por ano do ano de 2023. Depois de um tempo, né, você já consegue receber mais dividendos, então ficou R$2,48. Esses R$36 você conseguiria fazer o efeito bola de neve. Em um ano você já conseguiria já multiplicar isso, né? Isso aqui, por exemplo, já daria quase 3 ações de CEMIG. Então, a evolução aqui dos dividendos, as ações de energia quase que pagaram todos os meses, no caso não pagaram ali no mês 2, mês 7, mês 8, e teve um boom de pagamento de dividendos lá no mês 12 com as ações, né, da CEMIG. Então aqui está mais ou menos o calendário de dividendos que cada empresa pagou. Nós tivemos aqui, pegamos ainda um pouco dos dividendos grande da Auren, pagou R$10 ali, junto, né, somando essas 7 ações. E também, o que é mais bacana, tem a questão dos dividendos futuros, que é o que eu comentei lá no início do vídeo da CEMIG, que ela vai pagar ainda R$12 de dividendos. Então a CEMIG, ela paga mais para o futuro, mas se você é um investidor ali que pensa no longo prazo, né, é até interessante ter CEMIG na sua carteira. Eu tenho bastante CEMIG na minha carteira, sempre vou comprando para fazer um preço médio melhor, até porque ela paga dividendos ali por longo prazo, que é o que eu penso na questão dos investimentos, que é assegurar por longo prazo. Vamos ver qual pagou mais dividendos, então? Vamos deixar recebidos e futuros. Começar pela Auren, teve ali o boom de pagamento em dezembro e depois só pagou ali em março. Talvez não seja uma métrica muito boa de olhar. Mas também nós temos as outras ações. No caso é a CEMIG, ficou R$14 de dividendos. Ao todo que ela já pagou, também vai pagar, até porque tem dividendo projetado lá para junho do ano que vem, de 2025. Então ficou ali R$14, já é mais até que a Auren. Então por enquanto a CEMIG está ganhando. A Copel foi o que menos pagou dividendos, pagou R$3,96, pagou somente ali em novembro, em junho deste ano, né? É que menos pagou dividendos. Vamos agora para as duas ações de transmissão que geralmente pagam muitos dividendos, né? Que é a Taesa e a Transmissão Paulista. Taesa teve uma queda dos dividendos, pagou apenas R$9,77, mas ela vem pagando ali uma constância melhor, né? No caso, dividido entre os meses. Paga em dezembro, janeiro, maio, junho e também vai pagar em novembro deste ano, que já ali divulgou o pagamento desses dividendos. Então a Taesa, ok, agora vamos olhar. Transmissão Paulista pagou R$ 7,49, pagou tudo neste ano, pagou lá em janeiro e abril. Então a empresa que mais pagou dividendos nessa carteira foi a CEMIG. Se bem que vamos olhar o que recebidos. Recebido foi R$3, porém olhando recebidos e futuros foi será R$14, né? Contando com os dividendos que ela vai pagar ali final do ano e do ano
de 2025. Mas vamos ficar somente com os dividendos recebidos, até porque as outras ações pode ser que pague no futuro. Então a CEMIG não é a maior. Olhando essa projeção, ficou em primeiro a Auren e depois ficou a Taesa, Transmissão Paulista, Taesa. A Taesa, mesmo com a queda, um pouco de corte ali no pagamento dos seus dividendos, mesmo assim ela fica em segundo nesse ranking, né, das top 5 ações de energia. Então primeiro foi a Auren, segundo a Taesa, Transmissão Paulista, CEMIG e depois ali a Copel, que está pagando menos dividendos. Vamos ver agora a questão da rentabilidade, de qual que rendeu mais e qual que cresceu mais, né? Aqui, só para mostrar aqui, ela já teve uma variação positiva de 4%, então você não perdeu dinheiro, além dos dividendos que você recebe, que você receberá, ela já rendeu ali 4%. Então aqui sendo que a Copel valorizou 22% desde a data de compra, CEMIG 10%, Taesa 2%, Transmissão Paulista caiu um pouquinho e a Auren caiu 16%. Mas mesmo assim a gente ficou 4% no positivo e também tem a questão do pagamento de dividendos. A Auren ali, ela caiu bastante o pagamento de dividendos, consequentemente ali caiu um pouco o seu valor, o valor dessas ações, né? A gente chegou a pagar R$13, mas com o preço atual está R$11,59. Fica uma baita lição aqui, duas coisas. A primeira coisa é que a Auren, no momento de compra, ela estava pagando mais de 20% de dividendos. Então, se a gente somente olhar esses 20% de dividendos, nós vamos olhar, uau, 20%, vamos comprar, não pensando no longo prazo e nos outros tempos. Porque esse dividendo caiu e acabou as pessoas ali comprando no impulso, talvez venderam, o resultado da empresa caiu e, consequentemente, o preço da ação caiu. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que se atentar. O segundo ponto, nós podemos perceber que a empresa que menos pagou dividendos foi a Copel, só que também é a que mais teve a variação de preço. Ela rendeu 22%. Então, se talvez nós diversificarmos o nosso pensamento ali na questão de investir em ações, por exemplo, se você comprar as ações somente pensando em dividendos, você vai receber dividendos, ok? Por exemplo, é o caso da Taesa e da Transmissão Paulista. Só que se você comprar uma ação somente pensando nos dividendos, talvez ela não vai se valorizar tanto, assim como a Copel. A Copel, por exemplo, ela não pagou tantos dividendos, mas ela se valorizou. Então as empresas que não pagam tanto dividendos, elas conseguem ficar com dinheiro em caixa e ali ganhar o seu valor da ação. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse vídeo, não esqueça aqui de se inscrever no canal, deixar o seu like. Também eu te convido a ser membro do canal por apenas R$ 2,99. Você consegue ter acesso a uma planilha exclusiva com as 120 maiores ações do Brasil, as que pagam dividendos, para você ver o preço teto segundo alguns analistas do mundo inteiro. Você vai ter acessos a vídeos exclusivos de como eu faço para escolher as ações, eu comprando as ações na prática e também algumas outras dicas financeiras. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima.